Gata marrom horrorosa aqui, ah, strike atacando novamente. Dessa vez achando que vai me atacar ao falar mal dos virginianos. Coitado, leva-se uma pessoa totalmente ignorante, retardada, sem formação intelectual, de achar que todas as pessoas do zodíaco são iguais. Porque cada pessoa é um universo, cada pessoa é um indivíduo. A gente não pode denominar alguém e definir alguém por signo, entendeu? Por signos, ou mesmo uma nação, porque todo mundo é diferente. Dentro do mapa astral existem diferentes, tipos assim de influências astrais. Dentro de um mapa astral, a configuração para cada indivíduo que nasce nesse planetas são totalmente diferentes. Alguns podem ser virginianos ou geminianos ou escorpianos, mas eles, a lua deles são outras. Aí a lua, né, que rege as emoções das pessoas é uma, e Vênus também é outra. Vênus que refere-se, significa, simboliza a artes, o dom de amar, romance, artes, etc. Música também é outra, etc. Então vai variar para cada individual nascido nesse universo. E ele falando aqui dos virginianos como se fosse me atingir. Aqui é o velho, é o velho. Como se fosse me atingir, sabe? Como se isso fosse me colocar para trás. E como se ele fosse perfeito. Veja aqui que eles falam de um signo, mas falando que esse signo quer ser perfeccionista, mas ao mesmo tempo ele está fazendo o que o outro, esse signo que ele julga, ele pensa que faz, não sei faz, mas pensa que faz. Por exemplo, eu não tô nem aí se meus filhos faziam bagunça. Esse negócio de uma pessoa de virgem surtar, se uma criança faz bagunça, isso é tudo besteira, isso é burrice, é retardice, amebice, eu não tava nem aí. As crianças podiam chorar também, eu apenas dançava e cantava para elas parar, e elas paravam. É só fazer cara de palhaço e fazer careta para eles, que eles ficam quietinhos logo na hora. E ao invés de chorar, eles riem. Entendeu? É assim, tem que ter uma tática para lidar com criança e eu não queria nem saber se meus filhos crescessem, fossem livres, eu não queria controlar a situação, nem eles, nem eu tinha o poder, entendeu? De controlar outros, mas outros queriam me controlar, mas eu não queria controlar ninguém, porque não é de mim. E no mercado de trabalho, eu não gostava daqueles outros, né, que queriam dominar as pessoas e humilhar as pessoas no mercado do trabalho. Eu não vou tolerar isso, principalmente comigo, porque parece até que me dá 10 mil por mês, 15 mil, uma mixaria de dinheiro que é subjugar-me e me humilhar. Falar da minha cor da pele, falar da minha etnia ou da minha aparência, dizendo que eu estou afastando as pessoas, os fregueses, né, do restaurante, etc. Porque iria ficar calada, hã? Se alguém viesse me humilhar. Eu não tenho sangue de barata e eu, eu não sou escrava. Eu recuso-me a ser uma escrava, porque eu tenho dignidade. E eu não quero controlar ninguém. Agora o negócio é o seguinte: se a pessoa pisar na bola, se for ruim, se prepara, porque eu vou te expor, miserável. Teto se comportar bem, entendeste? Esse miserável velho aqui, ele fala mal das brasileiras, ele fala mal do meu Recife, do Brasil. Ele fala que não. Ele vai lá para sites de portugueses, esses que são não portugueses de verdade, mas esses que vieram já de fora do Oriente Médio, Norte da África. Ele mistura-se com esses homens para dizer que todos os criminosos em Portugal,
são do Brasil, ele fala mesmo, ele fala, eu não preciso nem saber, imaginar quem são eles, que, nem adivinhar quem são eles. Isso que dá a receber esses povos lá do Brasil e blá 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 blá. Deve ser brasileiro, entendeu? O velho é totalmente discriminador. O velho é maligno, maquiavélico, fala que as brasileiras são frutas, quengas, safadas, são as mulheres mais safadas do mundo. Ele fala que a putaria está no sangue da brasileira, quando na verdade quem inventou a putaria já foi no Oriente Médio e na Ásia, uma tal de Mexação, que eu leio sobre o registro acástico terrestre e eu sei, eu não leio, eu sinto e eu procuro. E é verdade. Entendeu? Então, ele discrimina o Brasil e ele acha que pode. Ele fala que queria, como se fala, educar uma criança, um bebezinho que machucou a outra na creche. Um bebezinho de um ano e meio. Para mim, uma criança, é um bebê. 2 anos ainda é um bebê para mim. 3 anos é um bebê para mim. 4 anos é um bebê para mim. Entendeu? Porque eu fui mãe e avó de vários e eu sei, né? Eu tenho esse amor assim materno. E eu não vou bater na criança porque a criança morde a outra na creche. Isso aí vem porque os pais não dão atenção às crianças. Geralmente, as crianças tornam-se assim quando os pais têm outros filhos e ele quer atenção. Aí eles fazem isso para chamar atenção. Porque ele queria atenção para ele e batendo nas crianças, como esse velho quis referir, não vai não vai consertar aquela criança, porque é uma criança, não sabe de nada. Sim, já tem um dom assim de ser ruinzinho, mas de qualquer forma é criança. A minha filha também se comportou assim, depois que o irmão dela nasceu, ela estava com 1 ano, estava com 12 meses, 13 meses. E o irmãozinho dela nasceu e ela quis também morder. Isso é típico das crianças. Eu entendi, eu não fui lá, eu ainda era jovem, mas mesmo assim eu não fui lá e batia na boca aqui, eles batem na boca das crianças sem fazer isso. Eu não faço isso. Eu não sou primitiva como esses povos aqui, esse velho. Esse velho, a classe dele e a etnia e tudo isso, e a cultura dele é de gente baixa, gente que gosta de bater em crianças e animais. Eu não gosto. Eu não sou primitiva. E é um velho que fala sobre aquele negócio lá de papar criança, aqueles doentes mentais que vão atrás de criança. Esse miserável falou que isso é arte. Ele mesmo falou que papar criança, para não falar outro, aquele negócio do pé do lá, que é arte. Arte, para ele é arte. De papar criança é arte, esse miserável. A cara do velho já se vê que é um pedo. É um velho que vai atrás de macho e ele acha isso perfeito, entendeu? Agora, criticar as pessoas que criticam quem não presta, ele acha que nós estamos sendo perfeccionistas, que ele fala que mesmo se cair se um guardanapo não for bem ah, dobrado, ao cair no chão, os virginianos já ficam freak, né? Já ficam surtados. Não é isso. A gente nem liga, é só pegar, tudo bem limpa e tudo bem. Ei, relaxa. Relaxa, meu senhor. Toma Rivotril. Relaxa, relaxa, relaxa. Toma um chazinho aí de folha de maracujá, ok? Maracujina. Aquieta o rabo aí, aquieta o rabo. Relaxa, relaxa, relaxa. Entendeu? É assim que nós somos. Leva muito para um virginiano ficar com raiva. Mas uma vez que eles ficam, é melhor sair correndo. Mas eu não vou falar por todos os virginianos, entendeu? Porque independente do signo, tem pessoas que prestam, tem as que não prestam, independente de signo e horóscopo e zodíaco, não tem nada a ver com isso, é com o caráter da pessoa, com as configurações astrais, com o DNA, etc. Não tem nada a ver com signos, ok? Eu gosto de ajudar pessoas que precisam, vários outros virginianos também, como Richard Gere, aquele ator Richard Gere, ajudava as pessoas, ele fazia caridade. Quem mais ajudava? Que era virginiano, Madre Teresa, outro senhor que é bilionário que ajuda os pobres na África,
Ele tem uma ONG lá na África. É um velho americano, também é virginiano, esse velho americano, bilionário, e ele ajuda muito. Ele tem ONGs na África para ajudar os que passam fome. Não sei se os governos lá ajudam ou não. Se ajuda ou não, problema dos governos dele. Mas esse velho dispõe do que ele tem para ajudar as pessoas lá. Também virginiano. Vários outros virginianos que ajudam as pessoas concretamente. Eles não gostam apenas de falar, ele vai lá, se ele puder, ele ajuda. Entendeu? Mas tem certos casos quando a pessoa é ruim, safada, mau caráter. Tem que falar mesmo, tem que expor. Tem que expor. Entendeu? E o que o senhor fizer depois disso não me interessa com sua energia de escorpião, velho maldito. Não vai me abalar, não. E não vai me derrubar, não. Ainda vou continuar firme no chão. Entendeu? Continuar firme no chão. E o meu modo de pensar não irá modificar, porque o senhor acha que ser vigiando, ele não tem como atingir as pessoas, ele vai no horóscopo, que bobagem, nada a ver com ser virginiano, ou ser geminiano, ou libriano, ou qualquer outra coisa, nada a ver, é a pessoa, é o indivíduo, é porque ele é retardado e ele não tem educação, por isso que ele fala, educação nesse quesito quer dizer inteligência, não tem inteligência, a pessoa simplitona, medíocre, etc. Entendeu? É uma pessoa que fala mal das brasileiras, fala mal do meu Recife, fala mal do Brasil inteiro. E eu não gosto, porque eu não falo mal das pessoas, a não ser que seja realmente relevante. E eu preciso desabuchar e preciso falar dessas pessoas. Para ver se elas têm vergonha na força e veja o mal que elas estão fazendo e o desserviço que elas fazem para outras pessoas. O mau caratismo tem que ser exposto. Fora disso, eu não tô nem aí para quem faz o quê, entendeu? É a vida de cada um. Se você vai ter que responder, será você mesmo. E o velho falando assim, me comparando com a mulher ali, dizendo, eu não acredito que você seja mais nova do que ela, uma tal de, sei lá o que, do canal, não, do canal não, do programa 90 Days Fiancé, um programa de relacionamento internacionais dos Estados Unidos. Isso tudo é inveja, velho. Eu não acredito que você possa ser mais nova do que ela, velho safado. O problema é que ele fala como se ele não me conhecesse, entendeu? E mesmo se fosse, quem liga? O Senhor liga. O Senhor se importa. Porque o Senhor é um invejoso, nojento. E além do mais, discriminador, velho safado. Claro que aparenta ser mais nova do que aquela senhora. E eu tive 5 filhos, ela talvez não. E veio com aquele emoji de espanto. Eu não acredito que fulana tem essa idade toda de 60 anos. Ela não parece ter 60, ela parece ter 63 anos. Visto pelo ângulo do rosto. Ela tem uns 62, 63 anos de idade. Ela não aparenta ser 60. Aí o velho, eu não acredito que você seja mais nova do que ela. Isso é inveja, o velho sabendo quem eu sou e tudo, isso é inveja e discriminação contra as brasileiras, somente as de peles mais claras e despeita, de tudo é despeita do velho. Claro que essa senhora aqui, ela aparenta ser, ela é bonita, né? Ela tem um bom perfil, ela é bonita, charmosa, mas para mim ela aparenta ter assim uns 62 por aí, 63 anos de idade. Mas o velho tem que mentir para si mesmo, ele tem que mentir para si mesmo para querer ser melhor, entendeu? Para querer diminuir as pessoas para sentir-se melhor, porque o velho tem, ele fala que são brasileiras que têm baixa estima, mas é ele que tem baixa estima. Tanto é que ele não se atreve a vir on câmera. Ele não quer vir on câmera porque ele não quer mostrar o focinho de porco dele. Aí ele tem medo de vir on câmera. Isso aqui é tudo fotos antigas, lá de 2012, 2010, por aí. Tudo antigo. Imagina como o senhor deve estar caído hoje em dia, velho. Aí, quando ele não pode, né, falar mal das pessoas, ele atinge o zodíaco como se fosse me atingir assim tão drasticamente. E o pior ainda é que ele vem, né, como
como uma pessoa que é virginiana no próprio canal dele, fingindo ser outra pessoa, para validar as suas ideias e a sua opinião sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas nesse quesito. O velho é de escorpião, a velho pretendendo ser de virgem. Todas as qualidades que eu sou e eu só que não quero mudar, me ame como eu sou. Eu não preciso que ninguém me ame, velho. Eu não sou tão needy, tão desesperada como o senhor, não. Carente como o senhor, não. Desculpa, mas não sou carente como o senhor. Entendeu? E se o senhor tiver que falar, né? Por que então o senhor fala do Lula? Se tiver que julgar. Porque o Lula não é de virgem, o Lula é escorpiano. E o senhor disse que esse signo é odiado. Por que todo mundo odeia a virgem? Por que então as pessoas odeiam o senhor Lula da Silva? Por quê? É um mentiroso patológico, como você, o velho, mente, é um mentiroso patológico. Vem com fotos roubadas das pessoas, entendeu? Se passa como mulher quando não é. Vem com fotos roubadas, com personalidades fake, falsas ideologia, etc. Esse nojento, pelo menos um virginiano é o que é. Ele mostra o que são, eles não escondem atrás de uma façada falsa, né, uma máscara, eles não fazem isso. É assim, é pegar ou largar, ou você gosta ou não, não tem grilo pra mim. Se gostar de mim, ok, ok, mais ou menos nem ligo. E se não gostar, oh, 1,000 times, milhões de vezes obrigada. Tô nem aí. O velho tem inveja de quem tem talento, sabe cantar, sabe compor música, ajuda os animais de rua, é uma pessoa delicada e não gosta de violência. Claro, eu não gosto de violência contra aqueles que são indefesos, como um idoso, uma criança, um animal. Eu não gosto, nunca gostei. Mas de um velho desse aí, eu não tô nem aí. Ele dava na força mesmo. Sinta desconfortável, incapaz de oferecer a resposta adequada à falta de empatia intuitiva. Mas e quem é que está falando aqui que uma pessoa. Quem está precisando de coisas de. Como é que se fala? De conselhos emotivos? Quem é que está precisando? Todo mundo passa por perrengue, miserável velho. Eu também. Eu tenho meu perrengue, problema de saúde, problema financeiro. Mas nem por isso eu vou pedir ajuda de ninguém. Entendeu? Eu não vou pedir porque eu sou forte, eu sou uma pessoa pequena, tenho um corpo pequeno, sou uma mulher. Vou fazer 60 anos agora em setembro, nesse ano. E não peço ajuda de ninguém, mas eu vejo que os mendigos do zodíaco é como o Lu desse aí, de escorpião. Esse velho feio aqui de escorpião. Mendigos do zodíaco. Adoram pedir, mas dá que é bom nada. São mão inchadas, bicho é ruim. Eu sei porque eu tive na família escorpiana, nossa senhora. Eles são do tal que joga até a mãe idosa de casa para fora. Eu juro. São do tal que tem um coração ruim, podre, frio. E se eles ficar com a mãe, é porque eles querem algo da mãe. Tipo, a pensão da mãe. Quando a pensão da mãe já seca, eles colocam para fora. Eles são assim. Esses são os escorpianos. Eles só retêm alguém porque eles querem algo daquela pessoa. Eles fazem isso por interesse. Interesses. Ele não quer que ninguém veja nas suas casas. Porque eles são mesquinhos. Mesquinho demais. Eles não gostam, são um sujeito que não gosta muito de plantas, árvores, ele diz, pro inferno, animais só para comer, entendeu? Porque o miserável só pensa nele, no rabo dele, no espírito podre que ele tem. E ele vem aqui para falar o que das pessoas, é? Tu tá falando apenas de ti mesmo, através do outro. E quem precisa de te dar conselho, velho? Hã?
Quem precisa de dar conselho para o senhor? Logo o senhor que vive aqui inventando porque não tem vida, não vai lá para fora para alimentar os animais de rua, esse miserável velho. Não precisa de ter muito, não. Eu também não tenho muito, mas eu compartilho com os animais. Eu prefiro dar as comidas que eu não termino para os animais do que jogar fora. Eu sou assim. Desde pequena que eu sou assim. Porque eu penso, eu tenho essa evolução em mim. Eu sou uma pessoa assim evoluída. E eu penso, eu não criei essa comida, como é que eu vou gastar assim? É a comida que vem da terra e eu tenho que agradecer. E agradecer é compartilhando com aqueles bichinhos lá fora que não tem o que comer ou o que beber. Eu tenho pena, dó dos animais. Entendeu? Eu tenho um amor profundo por eles. Às vezes eu tenho o último dinheiro na minha carteira, eu prefiro gastar com os animais do que gastar comigo. Para ele, não teria lógica isso. Ele está falando de lógica, para ele, isso não tem lógica, é apenas coisas emotivas, nada a ver com lógicas. Você está precisando apenas da emoção, que se dane a lógica nesse quesito, nessas horas, que se dane a lógica. Estou falando de emoções, de consciência, entendeu? De ter consciência, ter pena dos animais, ter pena das pessoas também que sofrem. Se tem uma pessoa que é o meu vizinho que passa fome, eu compartilho. O que eu cozinho, eu compartilho, entendeu? Eu sou assim. Eu já vim da minha mãe, dando a bexiga a uma barata marrom dessa feia, esse miserável feio, menina. A bexiga é ruim, dentro e fora é podre. A aura dessa miséria também é marrom. Ele disse que a cor marrom é o mais negativo que existe. Não coloca a cor marrom dentro de casa, porque é totalmente negativo. É a mesma coisa do velho que eu casei, totalmente negativo também como isso aqui. Entendeu? Aí vem falar mais um abraço ou uma palavra de compreensão que validem. E o Senhor é tão compreensível que o Senhor fala mal das mulheres. O Senhor é tão compreensível que o Senhor ameaça uma criancinha de 3 anos, uma barraqueirinha de Caruaru, que briga com a prima dela de 12 anos de idade mais velha, inocentemente. A ovelha, ai, se fosse comigo, leva ela aqui para casa para ver se não aprende logo. O que ele quer dizer com isso? Que ele ia marretar a menina no pau até matar, ou fazer coisas pior ainda. Entendeu? Isso é uma miséria, isso é um criminoso. Esse velho é um criminoso da internet, esse infeliz. Quando o velho tá doente, o velho cai doente de tão ruim que é, sabe o que ele faz? Ele se aposenta e pretende, finge ser bonzinho. Porque agora eu tô querendo ser. Não, tô querendo ser, não, que eu sou melhor. Sabe, as pessoas me julgam porque eu sou uma pessoa boa, uma boa mulher. E dizendo que é mulher. Ainda bem com a mulher. As pessoas me julgam-me, porque eu digo que eu sou louca, que eu sou isso e aquilo, por ser uma pessoa de coração. O senhor lá tem coração, seu velho miserável. Eu já vi esse velho rindo de pessoas que batem em animais, ele rindo da miséria ali, esse cachudo dos ovos râncidos dos infernos. Velho da bola râncida, da bola murcha râncida. Vem fazer isso na frente de mim, tu vai ver, miserável velho. Só fala merda o velho. O velho é tão pequeno que ele sabe falar mal das mulheres, falar mal dos animais também. Ele finge que gosta, mas ele não gosta porcaria nenhuma. Ele gosta dos animais para comer, para fazer de escravo e para saciar sua sede de sadismo. E o que. E, e quando o virginiano, supostamente o virginiano também precisa, quem está lá para ele? Ninguém. Por que ele ia oferecer o que ele não ganha, miserável velhão? Por que tu não dá aquilo a qual tu queres? Tu tem que dar aquilo a qual tu queres. Tu não pode achar que o mundo te deve nada não, porque no mundo não te deve nada não. E nem tampouco o virginiano, velho maldito. Ele é do tal que ele acha assim. Se ele vê uma mulher na rua que ele gosta, ele vai lá pra cima pra ver.
se ele pode pegar na proposta da mulher, no peito, entendeu? Molestar a mulher, e se a mulher não quiser, ele parte para a violência. Ele é desse tal, esse miserável velho. Porque ele acha que ele, como um velho feio, uma, uma figura simplesona, ordinária de macho, né? Porque tem um homem bonito, ele não é nenhum Macron da França, que tem ainda presença, é bonito, tem charme, né? Aquele homem tem charme, tem classe, tem charme, não essa coisa horrorosa aí. Aí ele acha que ele, por ser um macho, ou mesmo porque ele é frustrado, ele sabe que ele não pode pegar uma mulher assim na moral, porque ele não tem moral de qualquer maneira. Nenhuma mulher ia para ele, né? Nenhuma pessoa cachaceira na rua ia para uma coisa horrorosa dessa, porque uma coisa dessa não tem espírito, não tem alma, não tem coração, não tem moral, valores moral, não tem beleza física, não tem nada, 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 nada que agregue a nada, entendeu? Que possa oferecer essa oportunidade de alguém ir para ele, gostar dele por aquilo que ele tem ou é. Ele não tem e ele não é tudo isso, então quem que vai querer ele? Ok? Que ninguém vai querer ele. Aí ele fica com raiva e ele quer possuir aquela pessoa à força. Entendeu? Esse miserável. Ele anda nas minhas redes sociais vindo como um homem, porque eu não sei como fechar as respostas que vêm, né? Os comentários. Mas quando eu vejo que é ele, qualquer outro que eu não gosto, eu bloqueio. Na verdade, eu não gosto de falar com ninguém. Só coloco mesmo minhas fotos e só isso. Minhas fotos normal mesmo. Assim, simples mesmo. Aí o miserável, né, vem pra mim sempre e eu não quero ele. Eu nunca gostei desse velho. Nunca, 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 nunca. Essa miséria que vem atrás de mim. Aí quando ele não consegue, ele fica assim, frustrado, desgrantulado, entendeu? Com a sede de vingança. E ele é do tipo de que ele acha que ele tem sim o privilégio, o direito de possuir aquela pessoa. Aí no Brasil também tá cheio da mesma linhagem desse miserável, da mesma etnia, mesma linhagem desse infeliz velho do norte da África ou Egito. A mesma linhagem. Tá cheia aí no Brasil que acha que as mulheres têm um dever, o direito, né, de ir para eles e ficar com eles. Tem um direito, só por ele ser um homem feio. Não é um homem bonito, europeu, nórdico, etc. É um homem feio, feio, que acha que as mulheres têm o dever de ir para eles. Por hooks ou crooks, que quer dizer por com, como se fala no português? Por anzó, por bem ou por mal, né? É por bem ou por mal, por anzó ou por meio bandido, entendeu? Ou vem pra ele pegando o anzó e rucando as pessoas, vai à base da violência. Esse maldito, o maldito é da favela, vive na favela aí do Brasil e tem essa aura totalmente podre, igual as valas perto onde ele mora. Os virginianos não têm o dever de ajudar ninguém, seu miserável velho. Só quem precisa, não quem pede, mas quem precisa e quem merece, não quem pede, entendeu? Porque pedir é uma coisa. Um cafajeste pode pedir aquilo a qual ele não merece, entendeu? E querer não é poder. Querer não é poder. Porque o Senhor tem que dar aquilo que o Senhor quer. Dê aquilo a qual o Senhor quer primeiro. E o Senhor verá que o Senhor não vai ter necessidade. Aprenda comigo, velho miserável. Eu sou mais nova e ainda mais cabeça e mais sabida que o Senhor. E o Senhor tem inveja dessa sabedoria. Entendeu? Eu já ajudei muita gente mesmo, emocionalmente, financeiramente, quando eu podia, financeiramente. Eu fazia das tripas coração para ajudar, entendeu? As pessoas perto de mim. Fazia das tripas coração. O que eu ganhei no final? Nada. Mas mesmo assim tudo bem, porque às vezes é melhor dar do que receber. Porque ao dar, ao oferecer ajuda,
a gente mostra que a gente possui, entendeu? E vem daquilo a qual a gente dá, a gente vê que a gente tem uma reserva, fica tendo uma reserva maior ao fazer isto. Ajudar animais de rua, ajudar um mendigo de rua com cobertores, com ajuda, etc. Essa miséria não ajuda, não. Ele quer o que ele não ajuda. Para ele é o seguinte, é como Lula, é só venha a nós, vosso reino nada. Venha a nós apenas, como dizia minha mãe. Se ninguém ajuda os virginianos, por que os virginianos iriam ajudar? Hã? Ninguém tem o dever com ninguém não, nojento. Se arrumem. Eu aqui sozinha, eu posso me arrumar sozinha, sem ninguém, sem amigo, sem família. Ninguém passaria por 1/8 do que eu passo. E mesmo assim eu ainda sou firme, guerreira, forte. Uma pessoa remarcável, entendeu? Remarcável mesmo. Super forte, entendeu? Se eu posso passar por tudo isso sozinha, por que não essa beleza? Hã? Pensa o quê? Que tu é o quê, barata marrom dos infernos? Tu é lá grande coisa, infeliz. Para de querer aquilo que tu não mereces. Para de querer aquilo a qual tu não dá. Entendeu? Dá primeiro, nojento. Não dá apenas sobre o cu, não. Que eu sei que o senhor vai ir atrás de macho, atrás de travesti. Os travesti que não te quer. E ele quer que os travesti façam o papel do macho. E não ele. Ele é o submersivo. E ele quer que o travesti seja o agressivo, a parte agressiva, e não o passivo. Ele é o passivo, velho safado. Quando a pessoa mostra quem elas são, quando ela fala só do rabo alheio, entendeu? Do traseiro alheio, do quintal do vizinho que tá sujo, mas ela não vê o seu próprio monturo, o seu lixo, de sua própria vida, de seu próprio rabo, entendeu? Aí eles falam mal dos outros para se sentir melhor. E fala com palavras bonitas. As minhas palavras são simples, mas são claras e precisas. São simples, eu não preciso fazer um arrudeio tão grande com palavras minuciosas que ele usa aqui com o AI, na ajuda do AI. Ele não tem nem criatividade que precisa de um AI para pensar por ele, entendeu? Aí eles, para se achar o maioral, o maior, o melhor, o superior, só porque dentro dele, profundamente dentro dele, ele sabe que ele não é porcaria nenhuma, que ele não é tudo isto que ele está se mostrando, que ele precisa daquilo a qual ah, ele tenta exigir do outro, ele tenta sobrepor sobre os outros, nos outros. Se a pessoa, se a pessoa for ser assim, né? Ser bem envolvida emocionalmente com alguém, o que vai acontecer? Eles vão querer o quê? Vão querer montar em cima. Ah, passa isso, aquilo pra mim, me empresta tanto dinheiro aí, mesmo quando a gente não tem. Eles têm mais do que a gente, mas eles não querem repartir. Entendeu? Suponhamente assim, a gente ganha 300 por mês. Eles ganham 300 não, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Eles querem mais. Eles querem tirar daquele pouco que a gente tem, entendeu? São pessoas mesquinhas, nojentas, vermes, entendeu? E outra coisa, quando a gente tá querendo ser boa, querendo não, tentando não. Se a gente dá muito cabresto, sabe o que vai acontecer? Eles vão querer que a gente sirva de limpadora para eles, limpadoras, escravas, faça tudo que eles querem e ainda oferecer o XX na cama, entendeu como é?
Então não dá para ser envolvida com esses povos, principalmente porque a gente não tem que. Tá tudo acabado, só precisa mesmo é mudar-se, entendeu? Tá tudo acabado. Muitas vezes, na vida de uma pessoa tá tudo acabado. Muitas pessoas ficam por causa das crianças, outras porque não podem sair da relação assim facilmente. Mas tá tudo acabado, elas não têm que se envolver nada, não têm que oferecer seu lado emocional nada, tanto que quando elas precisam, ninguém tá lá para ajudá-las. Agora, se for a minha mãe, se for uma criança, se for um animal, pode contar comigo a qualquer instante que eu estou lá. I'll be there, I'll be there. Just call my name and I'll be there. Eu estarei lá. Chama apenas meu nome que eu estarei lá. Entendeu? Como é que uma música. Mas uma pessoa que não merece, que tira proveito das pessoas, que acham que uma palavra amiga ou um suporte emocional é um privilégio que esse macho merece, aí eles vão querer o quê? Vão querer o que você não pode dar, e que é coisas mais intensas e coisas mais assim, sabe, mais espirituais, que é a coisa ali de coisas conjugais, né? Daquele negócio lá de relações. Relações, coitos, é uma coisa muito, muito particular, é uma coisa muito sagrada para várias pessoas. E a gente não pode sair dando para todo mundo ali, não. Porque a partir do momento que a gente dá cara para gente safada, é como minha mãe dizia, não dá os pés, que depois eles querem a mão, e depois eles querem a cabeça, eles querem tudo mais de você. Então, cuidado para quem a gente dá a nossa atenção, a nossa energia, o nosso cuidado. Para quem a gente dá. Porque essas pessoas vão aproveitar de nós. Entendeu? A não ser que essas pessoas realmente precisam. Seja uma pessoa assim carente demais, um idoso, uma idosa, uma criança, né? Uma criança desprotegida, um animal. Aí sim, a gente pode doar o que a gente puder, do que for preciso. Mas, quando o negócio é coisas assim emocionais, essa frescurinha de putaria de homem e mulher, não, não conte comigo não, não conte, eu não tenho o direito e o dever de doar para você, eu dou um tabefe na força, com a foice ainda, entendeu? Ou um soco inglês, eu lhe dou um soco inglês na força, velho miserável, entendeu? E isso é a miséria, é a própria bexiga que diz, ele tem canais aí falando que ser bom demais não serve, que a gente tem que ser mesquinho. Eles falam isso até mesmo com coisas assim como se fala ali, usando a porcaria de budismo, isso e aquilo, para ensinar as pessoas a não ajudar as pessoas de ruas, entendeu? Eles falam, eles ensinam, eles não ensinam, eles incentivam, eles influenciam as pessoas a serem mesquinhas para a nova era luciferiana e não ajudar a ninguém. Nem mesmo o cachorro de rua, esse miserável velho aqui, essa pulga, essa barata marrom dos infernos, essa pulga marrom, esse percevejo marrom, entendeu? Ele faz isto. Ele faz. Ele tem canais aí que ensinam o ódio contra a mulher, dizer que as mulheres são vagabundas, as mulheres são imaduras, são, como se fala, são um ser que não se deve ser levado a sério, são vagabundas, são irresponsáveis, são ruins, etc. Só o homem que presta. Não importa que quem está fazendo as guerras são os homens, quem mata mais os animais são os homens, quem está matando meninas até de 9, 10 anos são os homens, entendeu? Com algumas bandidas aí também, que são as minorias, mas assim mesmo existem. As que pensam como e agem como um macho, que tem uma talha lá no meio entre as pernas, entendeu? Esse miserável velho tem ódio. Não todos vigiando, porque eles não
devem ser culpados e julgados por mim, entendeu? Porque eles não estão nem aí, nem todos os virginianos prestam, nem todos os virginianos são como eu sou totalmente diferente, eu sou uma pessoa única, eu não sou todos os virginianos, nem quero ser, mas eu luto por aquilo que eu vejo que é certo, eu luto por aquilo que é justo, eu não tolero a injustiça, eu não tolero a ruindade, a maldade contra as pessoas indefesas, as pessoas vulneráveis. Ok, velho miserável? E não vai ser tu que vai me mudar. E nós não precisamos de apoio de ninguém, principalmente eu. Não preciso de pessoas virem aqui. Ah, você precisa disso, disso e aquilo. Ninguém vem para mim. Eu tenho que me curar sozinha, sozinha. A força eu eu escavo de lá de dentro de mim, vem de lá de dentro. Entendeu? Eu sou a minha própria heroína. Ninguém vem para me ajudar, não tem família, não tem amigos, não tem nada, não tem filhos, não tem ex, não tem nada. Ninguém nunca me ajudou. Eu sempre fui sozinha nessa batalha mesmo. Nas conquistas e na batalha da vida, eu sempre estive sozinha, sem a ajuda de ninguém. E aí vem uma miséria dessa, porque não ajuda, blá, 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 blá. Ajudar o quê, miserável? Vocês não ajudam ninguém, a gente vai ajudar. Ajuda-te primeiro que o céu te ajudará. Ajuda os outros primeiro que os outros te ajudarão, nojento. Entendeste? Eu até, quer dizer, eu não parei, mas eu já ajudei várias pessoas aqui. Sabe o que acontece no final, quando eles descobrem por câmera que eu estou ajudando as pessoas? Os senhores de idade das ruas? No outro dia que eu vou lá, não tem mais os senhores de idade, desaparecem. E por quê? Porque eles tiram, eles veem por câmeras e eles não querem que as pessoas ajudem ninguém. Nem com a migalha de pão, nem se a gente for repartir o pão. Se eu for ajudar um corvo, uma ninhada de corvo por aí, o que vai acontecer? Amanhã eu saio, vou ver o bichinho todo já perseguido. Eles vêm com a carrocinha e começam a atirar nos corvos e na família do bichinho todo. E isso parte meu coração, entendeu? Ver a natureza sendo morta por esses infelizes assim. Essa barata marrom também é um deles, esse miserável. Velho miserável de escorpião e aquário, esse desgraçado. Vem falar isso na minha frente, velho miserável. Vai chambregar na cara na puta que te pariu, velho imundo. Vai chambregar com teu pai, velho safado. Nenhum travesti te quer, uma mulher te queria, velho do nariz de porco. Ô, velho feio. Esse miserável precisa de uma harmonização facial, velho feio da bexiga. Entendeu? E por isso que eu não posso ajudar, porque se eu ajudar, eu também estaria aqui, pelo menos onde estou, eu estaria a sentenciá-los a um destino pior. Uma vez eu ajudei um cachorrinho, né, desse travesti. Tem esse travesti aqui, é um transgênero, um homem, né, que se virou mulher. E vinha com um cachorrinho, né? Eu falei, cachorrinho lindo, né? Cachorrinho bonitinho teu. Ele falou, é? Aí eu falei, é bonitinho, eu adorei o cachorrinho caramelo. Aí eu falei, porque ele é muçulmano, eu falei, como é que tu pode ter cachorro? Ele vive contigo? Ele falou, ele vive comigo. Eu falei, estranho. Por quê? Porque eu falei, porque no Islã, né, pelo menos esse velho miserável que eu me casei, é muçulmano e eles não toleram cachorro dentro de casa. Que eles dizem que os anjos não entram, o velho aqui, da cultura do velho, diz que o anjo não entra dentro de casa se tiver um cachorro. É porque esse anjo deve ser o Satanás, não tem outra explicação. Aí o travesti mudou de ideia e falou, você tem aí algum dinheiro para me dar? Eu falei, sim, eu tenho, mas eu dou para cachorro também. Você vai comprar as coisas para cachorro? Sim, eu vou. Ok, toma aí, é o dinheiro que eu tenho, porque eu vou pegar o metrô, não vou pegar, era o dinheiro para pagar o táxi, mas eu vou pegar o metrô e você fica com esses US$ 20. É tudo que eu tenho, você pode comprar alguma coisa para o seu cachorrinho. Tá bom. Aí, sem eu saber, né, tinha uns chineses atrás olhando daquilo, olhando, bisbilhotando, porque eles são os fofoqueiros nata aqui, olhando, bisbilhotando. Aqui aconteceu. Passou um tempo, depois eu vi nos noticiários, eu peguei
não foi nem coincidência, parece que já foi tudo arranjado pelo destino. Eu peguei assim o jornal e eu vi ali, né, na primeira página, o travesti e o cachorrinho dele sendo levados por uma instituição aqui. Não sei o que aconteceu com esse pobre travesti. E o cachorrinho também disse que o travesti e o cachorrinho tinha que ser separados um do outro. A mesma coisa aconteceu com uma ninhada de cachorrinho que eu alimentava aqui perto do parque. No outro dia fui ver, não tinha mais cachorro, não tinha nada. E todos os dias, quando eu ia lá, encontrava o cachorro. A partir do momento que eu comecei a ficar bem perto dos cachorros, desapareceram, entendeu? Tudo isso é marcação deles. E a última vez foi um senhor indiano aqui, que eu vim para ajudar um pouco com o último dinheiro que eu tinha. Eu também ofereci algumas frutas, mas ele recusou as frutas e só quis o dinheiro, entendeu? Mas assim mesmo eu dei, senhor de idade. No outro dia, cadê o senhor? Passou o tempo, cadê o senhor? Já faz mais ou menos 3 meses isto. Ainda tem o vídeo aqui. Nem gravei o vídeo, só basta as câmaras públicas, CTV, para eles ver e fazer alguma coisa com esses povos. Entendeu? Então não adianta ser boa com essas catrevadas, são gente ruim. E falam mal do Brasil, miserável desse aqui, os brasileiros safados, da etnia desse miserável aqui, falam mal um do outro. Mas eles não sabem como são ruins aqui fora. Como eles são ruins para com os seres sencientes, seres vivos, animais e humanos. Como eles são ruins com o outro. E por isso que o virginiano, para esses nojentos virginianos, não prestam, entendeu? Quer dizer, não todos. Eu não falo por ele, eu falo por mim. Os outros que se danem, que tem até os que não prestam, depende também da etnia. Tem os virginianos aqui que não vale nada. Tem umas que eu conheço, né, aqui, que não gostam de animais, são virginianos, mas porque são daqui eles não gostam. Já os outros que eu conheço do Brasil gostavam. Eu, as minhas colegas de escola, todos adoravam animais, como eu. Ok? Mas aqui não gostam, é tudo sobre etnia, não é nem cultura, não é nem sobre signos. Aqui não é nem sobre signos. Tem nada a ver. Só leva-se um velho idiota que leva tudo isso muito a sério. É muito idiota, né? Muito idiota mesmo. A pessoa que acha que signos do zodíaco vai definir umas pessoas. O que é insuportável, miserável, se uma pessoa fica na dele, não liga com a vida de ninguém, não se importa, né? Não fala com ninguém, não gosta de falar com ninguém, é insuportável. Como é que é insuportável? Quando a pessoa fala, é insuportável. Quando fofoca, é insuportável. Como quando ditam e controlam a vida dos outros, né? Nós somos insuportáveis. Quando não ditam, quando não controlam, também somos insuportáveis. Como entender essas catrevagens? Nada está certo para eles, porque o errado está em vocês. E não nos outros que vocês julgam, mas em vocês mesmos. Entendeu? Vocês estão apenas se projetando ao próximo, infelizes. Entendeu, velho maldito? Hã? Eu poderia exigir alguma ajuda dos meus filhos, mas eu não exijo. Se eles querem dar, vai ser de coração, ter que ser de coração, como eu ajudava minha mãe, não porque ela pedia, mas por coração, de coração, e não porque eu via como uma obrigação, mas uma obrigação da minha alma, do meu espírito, do meu coração, como uma filha boa, que esse miserável não seria de qualquer outro ou outra, entendeu? Eu faço não porque eu vejo como obrigação, mas eu faço por amor. Tudo que eu faço é por amor e não obrigação. Se você tiver que me obrigar a algo, você pode ir para a fruta que lhe pariu, o corno que lhe amassou, que você não terá nada de mim além de escornos, escórnios, entendeu? Nada mais do que escórnio e esporros. Não vou dizer esporro, mas broncas.
Eu poderia, como uma mãe, eu poderia ter o direito de exigir dos meus filhos. Se bem que aqui não tem essa lei, no Brasil tem, né? As pessoas mais velhas têm o direito sim de pedir dos filhos. E fica a critério dos filhos a ajudar. Mas aqui não tem isso e nem também eu vou mendigar a ninguém. Mesmo eu precisando, eu não mendigo. Ok? Então, se eu fosse uma pessoa realmente controladora, como essas que tem aqui, essas aqui, daqui, nossa, o filho casa, ela casa-se com o filho para fazer a vida do filho um inferno aqui, independente do signo do zodíaco. A ex-sogra da minha filha era assim, de câncer. Onde o filho ia, ela ia. A mesma casa assim da minha filha, ela queria mandar por casa, era da minha filha. Pertencia ao primeiro casamento dela, que ela mesma comprou, ok? Desde o primeiro casamento dela. E a velha queria mandar na casa dela só porque o filho casou-se com a minha filha. E o filho muito mais velho da minha idade. Olha que desaforo. Agora quem é safado nisso tudo? A bicha da minha filha. Mas ela não ficava calada não, ela reclamava e muito, porque a velha estava cheia de dinheiro no banco, mais de 200 mil, porque a minha filha trabalhava num banco e a minha filha que fazia o investimento da velha, a velha cheia de dinheiro, tem uma casa lá na Malásia, mas queria infernizar a vida do filho. Se eu fosse esse tipo de gente, sabe, de mãe, de esposa, eu acho que eu seria uma ótima pessoa. Porque essas entenias safadas, a gente safada aqui, esse tipo de gente, elas gostam de gente do mesmo calibre que elas, do mesmo tipo, da mesma, do mesmo tipo de, de ser, de comportamento, de atitudes nojentas, sabe? Baixa, de classe baixa, gentalhas de classe baixa, inferiores, etc. Elas adoram quem é assim. Só assim elas vão ter uma verdadeira legítima razão para nos julgar. Porque a gente não é assim, porque a gente é diferente, elas ainda falam mal. Dane-se for, dane-se se não for. Entendeu como é? Então, velho, para sumarizar tudo aqui, finalizar, se meta onde te cabe e saiba que Lula é de escorpião e tu também é de escorpião, então tu te metes onde te caber, velho maldito. E as tuas pinças venenosas de escorpião não irá me deter não, que eu pego elas e quebro elas no meio, tá? Miserável velho. E tu deve saber que tu é pior do que eles, muito pior do que os virginianos, muito pior, mesquinho. Eu já vi vários assim na minha vida, que jogava a mãe pra fora. E aquelas Redphone, aquela não sei o que, Redphone que mandou os machos dela matar o pai e a mãe. É de escorpião. A não sei o que, Torres, a Cate Torres, escorpiana. Entendeu? Várias delas são escorpianas, safadas, mau caráter. São de escorpião, só gostam de si, psicopatas, mentirosos, mentirosos patológicos. A, a mentira deles já vem de um grau assim de patologia, adoram mentir. Eu sei que eu tenho uma irmã assim, adoram mentir. Adoram pedir, mas dá que é bom nada. Eles não doam nada, e se doar, eles vão querer algo em troca. Dão uma mexa e eles vão querer uma melancia bem grande em troca. Se não, te prepara. Eles vão jogar na tua cara, eles vão te humilhar, etc. E vão arrumar barraco contigo. Assim são eles, entendeu? Mesquinho, ruim, safados, etc. Por isso que eles têm a, a necessidade, né, de falar de alguém que seria o melhor do que eles. O presidente aqui de onde eu estou é de virgem, presidente de virgem. Era, né? Era o senhor. Ele que levantou esse país vivia na favela. Ele levantou esse país. Quando ele morreu, ele poderia ir para um hospital particular, visto que ele era um dos primeiros ministros mais famosos, né? Daqui dessa região, desse lugar aqui. Mas ele não quis. Ele foi para onde? Para
um lugar, um hospital público, morreu lá. O mais mesquinho de todos ele foi, o mais pobre e medíocre do hospital, esse primeiro-ministro foi. E adivinha, dia 7 de setembro, 7 de setembro ele nasceu. 1900 ele já estaria com 100 e pouco anos hoje em dia. O velho nasceu lá atrás. Sim, ele era pragmático, era sistemático, né, logical, mas ele fez um bom serviço com tudo isso. Organizou tudo muito bem e vivia frugalmente, vivia na casinha velha bem frugal. Não porque ele era mesquinho, mas porque ele não queria os luxos, né, que o dinheiro oferece. Ele não queria, ele queria viver simples. Simples. E o pai dele vinha desse tipo de coronéis, entendeu? De gente rica, mas ele era bem simples, esse senhor bem simples. E quando ele morreu, ele me falou, eu já vi ele em 2001 por aí, quando ele veio fazer uma campanha de eleição aqui, ele ficou olhando para mim lá no mercado aqui nas lojas perto. Mas eu não falei com ele, eu não gosto de bajular as pessoas, mas ele ficou olhando para mim, encarando. Assim, não com discriminação, mas assim ah, com curiosidade, né? Achando, pensando assim, quem será ela? Mas depois ele foi saber quem eu sou, claro, né? Aqueles que procuram saber. E nós temos esses povos, governo, todos têm os nossos dados. Mas eu nem liguei para ele. Apenas pedi licença e fui embora. Porque eu sou assim mesmo. Né? Eu não quero saber se é rico, famoso ou não. Eu não sou jacu como um velho aqui, escorpião. Aí ele veio no meu sonho, quando ele morreu, ele veio a mim. Ele falou assim, olha, quando espera e você vê que agora que eu me fui, esse lugar não vai ser o mesmo. Tudo irá mudar daqui para frente. E realmente mudou. As coisas ficaram mais lentas, o lixo começaram a aglomerar nas ruas. Não tem o mesmo cuidado que antes, que aquele senhor, quando ele estava em poder. A economia também baixou. A economia foi lá para baixo. Entendeu? E tudo mudou, exatamente como ele me falou. Ele morreu agora há pouco, não sei. Agora há pouco, eu não me lembro, não faz muito tempo não. Morreu aos 99 anos de idade. E foi do signo de Virgem. Mas era um senhor assim, bem pacato, bem simples. Pela influência que ele tinha. Bem simples. Não procurava assim por só luxo. Ele procurava modificar as coisas e levantar. The man they abandoned, nobody care. So care, the family don't care, the state don't care. Eu ofereci para ele manga, mas ele não quer comer, coitado. Eu dei para ele $2. É o único dinheiro que eu tenho. Eu não tenho muito dinheiro. Eu tava somente com $20. Comprei isso aqui. Comprei tudo aqui por $6. O rapaz me deu umas 2 de graça. Eu fui dar para ele, mas ele não quer comer. Aí eu dei para ele o troco, eu dei para ele. Eu tava só com $20 que eu ainda vou comprar o ovo ali. Senão eu dava mais.